Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é uma aleluia. Diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Presta atenção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui não está falando só de Adão. É todos. Nós nos incluímos nisso. Tá bom? Então imagina que ao criar o universo, Deus fez tudo perfeito. E quando ele fez tudo perfeito, ele criou princípios espirituais que são eternos, regidos por ele mesmo. Estes princípios, eles são invioláveis, pois Deus, que é o Criador, ele é justo e bondoso. Deus colocou limites entre o céu e a terra. Estrelas e estrelas, existem limites. Sol e lua, planetas e outros planetas, continentes, países, departamentos e estados. Entende? Que a Terra está no lugar perfeito comparado a Marte, a Júpiter, a Saturno. Se a Terra estivesse um pouco mais para frente, estaria tudo diferente. Este espaço perfeito que quem determinou Deus através de um princípio. Ele colocou limite no mar. O mar não sobe mais do que a onda para poder vir aqui. Por quê? Porque Deus colocou um limite. Sabe o que segura as águas no lugar onde ela tem que ficar? Chamado pressão atmosférica. É ela que segura a água lá embaixo. Entende? Abre para mim, João, em Isaías 59, versículo 2. Existe uma fronteira, assim como Deus colocou a fronteira entre as águas e a terra, ele, entre o céu e a terra, também colocou limites entre o homem e Deus. Existe uma fronteira entre o homem e Deus, e o nosso pecado faz a separação entre Deus e o homem. Isaías 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O vosso pecado é aquilo que te separa de Deus. É aquilo que o fogo está caindo, o negócio está acontecendo, não estou sentindo nada. Por que não está sentindo nada? Porque levou um tropeção gigante. Né? Tem até uma historinha bem bobinha, onde um menino andando de bicicleta foi atropelado pelo ônibus. Caiu do lado e começou a falar, cair, o pessoal chegou lá. Os paramédicos chegaram, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos tentar fazer. O cara tá falando, está conversando. Aí ele toca na perna, está sentindo a perna? Aí ele quando tocar na perna, o que está sentindo ele? Não estou sentindo nada. Como? Você foi atropelado por um ônibus, você não está sentindo nada. Não estou sentindo perna, não estou sentindo braço, não estou sentindo nada. Está tudo lascado. Assim somos nós. Quando o diabo te pega na curva, faz você ter uma queda brava, você sai tudo machucado e começa a não sentir mais nada. O fogo cai na igreja. Não sentindo Deus não. Lógico. Se alimenta a semana inteira de coisas carnais, quer sentir o quê? Se Deus é espírito e você está cheio de carne, vai se alimentar do quê? Que nem um pastor falou que ia fazer um retiro espiritual, ia ficar 15 dias fazendo retiro, num sítio com os amigos. 15 dias num retiro, né, numa vigília. 15 dias de vigília. Aonde, irmão? No sítio com os amigos. É mesmo, é. Lá a gente vai fazer o altar do sacrifício, né? Nós vamos sacrificar um boi pro Senhor. Aí tem um cara que fala, mas boi não pode, né? Tem que sacrificar frango, né? Boi é pecado. Não, varão, boi é de Deus, né? Você vê, boi é Deus na Índia, então tem que matar o boi mesmo. Então, assim, tem pessoas que eles criam uma separação entre Deus e eles mesmos.
nós criamos separação entre Deus e nós, como através do nosso pecado. Essa fronteira só é removida pela obra da cruz, que está lá em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Show? 3:3 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Presta atenção, no livro de Deuteronômio vai falar aqui maldito seja todo aquele que for levantado no madeiro, aquele que for pendurado no madeiro. Jesus tomou a maldição que era nossa. Tomou a maldição que era nossa nele, cravou lá na cruz. Então é na cruz o caminho do arrependimento. Esse é o caminho que nos ajuda, que nos auxilia. É o único caminho que remove esse obstáculo que a gente coloca na fronteira entre nós e Deus. Ao criar o homem, Deus buscou nele um amigo. Deus buscou um filho, um companheiro. Alguém para poder conversar. Alguém que o servisse por escolha. E não porque foi criado para adorar. Como os anjos. Para ser adorado, Deus já tem os anjos. Ele criou o homem para se relacionar. E para que eu pudesse escolher. Por isso Deus colocou nele o livre-arbítrio e o poder da escolha. Deus quis fazer um herdeiro de tudo aquilo que ele mesmo possui. Mas este homem deveria ter o poder de decisão própria para poder interagir com o Senhor nesse universo e em todas as dimensões. Então ele cria Adão. E esse homem pecou. Adão pecou e se distanciou de Deus. A partir daí, uma série de situações novas passaram a ocorrer, afetando diretamente o rumo da humanidade. Hoje o que nós vivemos é consequência do que Adão fez lá atrás. Recebi um vídeo esses dias de um rapaz que pegou uma jararaca, uma serpente peçonhenta, e aí ele chamou o bombeiro não podia vir, aquela demora, tal. Ele falou assim: o que eu faço? Cara, dá um jeito de prender essa cobra. Ele falou: já sei. O cara catou um cadarço, amarrou o pescoço da cobra assim, fez um U. A cobra tá aqui, tá assim, né? Ele fez isso aqui nela, a cabeça dela tá aqui. E aqui ele amarrou ela. Ou seja, ela não conseguia se esticar. Ele deixou uma bolinha aqui, prendeu com o cadarço, a cabeça para um lado e a cauda para o outro. Aí esse cara: rapaz, você conseguiu colocar uma algema de jararaca, rapaz. Que coisa é essa? Aí o pessoal está comentando, quem chamou o bombeiro foi a serpente para ele. Me salva desse cara aqui. E ele falando no vídeo assim: mano, eu coloquei um cadarço aqui porque o cara estava com medo. Rapaz, se estava com medo e fez isso, imagina sem medo. Por que você não faz com a serpente? Né? Entenda. Se esse cara fosse Adão, a gente estava bem. Como ele não foi Adão, né? Deu mal pra gente. Então a gente precisa entender os propósitos de Deus. O desejo do Senhor é que o homem ele seja salvo e que ele venha ao conhecimento da verdade, voltando a encontrar com Deus. Na viração dos dias, Deus descia e se encontrava com Adão. Tinha vários diálogos, eu queria imaginar as conversas. E aí, Adão, você deu nome para que animais hoje? Hoje eu catei esse animal aqui, ó, que tem 4 patas, uma juba gigante. Eu falei: nossa, que animal bonito, eu acho que eu vou dar o nome dele de leão. Leão. E esse animal aqui? Isso aqui são os insetos. Vou chamar de artrópode. Artrópode é o nome dado à taxonomia dos biólogos para classificações de alguns seres vivos, né? Os insetos, por exemplo. Aranha, besouro, formigas. E aí, como é uma questão
científica, aí fica, que nome? Como é que o pessoal vai dar o nome de artrópode para a classificação desses animais? Né? Lógico que não foi Adão que deu esse nome. Foram cientistas para classificar as espécies. Mas ele olhou e falou assim, essa aqui é uma formiga. Esse aqui vai ser um besouro. Olha, não tem cara de besouro, Deus? Fica imaginando a conversa dele, como é que é. E lá em cima, Deus, o que você criou de novo hoje? Ah, hoje eu descansei. Tudo tranquilo. Imagina você ser tão íntimo assim de Deus. Poder esperar Ele descer, deitar a cabeça no seu colo, descansar e enxergar com seus olhos naturais a perfeição dele. Desfrutar do Éden por conta do pecado, por conta do erro, ser colocado para fora do Éden. Perder a comunhão. Eu fico imaginando, dado o primeiro dia que Adão ficou fora do Éden. Eu acho que quando chegou a viração do dia, ele vai vir. Ele vai vir. E quando vira o dia, ele não veio. E aí no outro dia de novo, hoje ele vem. Aconteceu alguma coisa, ele está ocupado, ele não veio. Hoje ele vem. E chega na viração do dia, mais uma vez, ele não vem. E ele começa a sentir o peso do pecado que ele cometeu. Eu tinha tudo. E por um vacilo, eu joguei tudo pro ralo. Assim somos nós. Temos tudo e não valorizamos. Mas quando perdemos, aí sentimos o peso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. João está aí? Não? 1 Timóteo. Primeira Timóteo capítulo 2, versículo 4. Diz assim: a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens serão salvos através do conhecimento da verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho e sou a vida. Ninguém, meu Pai, não sei por mim. E aí, esses dias até eu me repreendi. Eu estava lá em casa, e aí eu falei assim: não quer? Ô vida cruel, ô vida difícil. Minha esposa aí vigia. Eu entendo, mulher, Jesus queria a vida. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara e tomar cuidado com o que a gente fala. Se Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou a vida, eu vou falar mal da vida? Né? Entenda. Então, há uma questão, há princípios espirituais a serem seguidos. E nós precisamos seguir. Existem leis espirituais, né? E elas, vou falar de algumas delas aqui. Por exemplo, existem princípios que governam o mundo físico. Certo? A gente já sabe disso. E que nos conduzem ao conhecimento de Deus. Por exemplo, o nascer do sol, o pôr do sol, a lua, a estrela, tudo que nós vemos, o nascer da flor, o mar, o limite que Deus colocou, tudo isso nós vemos e contemplamos. Existem leis espirituais que regem tudo isso e nós entendemos e conseguimos enxergar Deus nessas coisas. Amém? Assim como existem leis físicas que governam o universo, existem leis espirituais que governam o seu relacionamento com Deus. Existe um caminho. Eu não posso me relacionar com Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não existe isso. Existe o jeito certo, a maneira correta de me relacionar com o Senhor. A nossa existência no mundo físico teve o aval do mundo espiritual. Se o Senhor não fizesse nada difícil que você está vendo, que é matéria, seria palpável. O problema é que Deus não é matéria. As pessoas querem entender Deus como matéria. Deus não é matéria. Tudo no reino físico tem sua base no espiritual. Tudo no reino natural tem a sua origem no sobrenatural. Todo homem precisa saber disso. Tudo que existe é porque o céu determinou que existisse. Tudo que acontece, a maneira que caminha, porque o reino
Existem leis e padrões que seguem para isso. Por exemplo, vemos que muitos jovens morrem cedo. Por que muitos jovens morrem cedo? Um princípio que está escrito: honrai teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Seus dias não são prolongados porque desonram seus pais. A Bíblia fala: semeia como se estivesse com um saco furado. Por quê? Eu estou preocupado com o dia de amanhã. Eu não confio no Senhor. No plano espiritual, o homem pecou. Entenda isso. No mundo espiritual, o homem é um pecador, ele pecou. Acabou para ele. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Atos 3,19, põe aí, João. Todo pecador precisa se arrepender. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Existe um caminho. Enquanto eu não me arrependo, eu continuo sendo um pecador no mundo espiritual. E no mundo espiritual existem anjos e demônios. E eles sabem que você é um pecador porque você ainda não se arrependeu do seu erro. E o propósito de Deus é que você se arrependa. Romanos 3,23, João. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos carentes. Carência quando você não tem, você precisa. Não há exceções. Todos pecaram. E o pecado tem um salário. Põe aí, João. Romanos 6,23. Romanos 6,23. Isso. Porque o salário do pecado é a... O salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escuta. Presta atenção nisso aqui. O salário do pecado é a morte. Amém? Todos sabem disso. Ah, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vida eterna em quem? Se não for nele, você não tem vida eterna. E para chegar nele tem um caminho, um arrependimento, cruz. Qualquer que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, me siga. Existe um poder no mundo espiritual. Existe um disco quântico, que inclusive ele é pastor, ou ele é bispo, não sei, chamado Robson Rodovalho. Ele é líder da igreja Sara Nossa Terra. Ele escreveu um livro chamado Lições da Bíblia através da Física Quântica. E lá ele dá um exemplo de uma experiência, um experimento que acontece, que ele mostra o poder que tem nas partículas da sua voz. Então, vou resumir para você, as partículas da sua voz, quando ela sai da sua boca, elas saem em ondas sonoras, certo? Essas ondas sonoras, elas alcançam o seu tímpano e você consegue traduzir, o seu cérebro traduz essas vibrações e você consegue identificar o que eu estou falando. Então, eles estudaram o átomo dessas moléculas, né, que saíram da voz. E num determinado tempo, ela some, ela desaparece. E depois de mais um tempo, a mesma molécula retorna. Só que com novos atributos nessa molécula. O que significa isso? A ciência fala que existe um mundo invisível ou terceira dimensão. Daí surgiram vários filmes, né, de ficção científica, usando esse contexto, inclusive Marvel, né, que eles fazem muitos filmes sobre outras dimensões e tudo mais, baseados em estudos científicos, tá? Mas nós, como cristãos, sabemos que a nossa palavra tem poder, porque Deus diz isso, que na nossa língua há poder de vida e de morte. Se na nossa língua há poder de vida e de morte, como que isso acontece? A ciência explica isso. A sua voz, ela passa pelo mundo espiritual, confirmando a lei que existe e que rege todas as coisas, e traz de volta a existência de tudo que foi dito. Então, pais, quando declaram palavras sobre seus filhos, você é isso, você não sei o quê, está declarando sobre ele. Sua voz está passando no mundo espiritual. E quando passa no mundo espiritual, você entende o quê? Quem está falando? É o pai. Tem legalidade sobre ele? Tem legalidade sobre ele. Tem autoridade sobre ele? Tem autoridade sobre ele. Então, seja feito. Tome.
Você diz uma palavra, pode estar com fé ou sem fé? Pode estar com fé, então tome. Não, essa aqui diz com dúvida, então não acontece. Porque está escrito, tudo que pedires com fé. Então eu quero que você fale algo comigo agora. E você vai entender o que você vai falar isso aqui comigo. Você é um pecador assim como eu, amém? Amém. Então fala comigo, todo homem é pecador. E precisa de arrependimento. Eu sou pecador. E eu preciso de arrependimento. Amém? Amém. Não é porque eu sou pastor, eu não preciso de arrependimento. Eu preciso olhar para a cruz de Jesus todos os dias. Existe uma recompensa para o pecado. Tudo no mundo natural tem origem no mundo espiritual. Já entendemos isso, né? Como entrou o pecado no mundo? Através da quebra de aliança, quebra de princípios. Adão quebrou um princípio divino. Da renúncia ao governo de Deus. Ele renunciou ao governo do Senhor. Quando você quebra um princípio do Senhor, você está rejeitando o governo dele. Isso abriu brecha para que o pecado reinasse e desse fruto. Agora estamos distantes da glória de Deus, como lemos aqui em Romanos 3, 23. Olha de novo, João. Romanos 3, 23. Este pecado se chama rebelião e insubmissão. Eu sou insubmisso a quem? A Deus. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou falando de insubmissão, certo? E eu estou falando de rebelião contra Deus. Eu estou falando do homem. Há quem pega esses textos, pastores, líderes, e fala, tá vendo? Se você discorda do que eu estou falando aqui de cima, é porque você é um rebelde. É porque você está em rebelião. É porque você está insubmisso. Não é isso. Submissão ao Senhor, não a homens. Seja submisso a Deus e ao que Ele te direciona. Se Ele colocou um homem de Deus para te pastorear e para cuidar de você, amém. Tudo que for falado dentro da palavra do Senhor, da vontade dEle, amém. Seja submisso. Assim como as mulheres, seja submisso ao seu marido. Submissão, está debaixo de uma missão. Deus deu uma direção, vou ajudar. Amém? Olha lá. Pois todos pecaram e carecemos da glória de Deus. As mulheres falam assim, Deus fez o homem, e quando Deus fez a mulher, ele falou assim, você vai ser a disjuntora dele, irmão. A mulher falou assim, ó, deixa comigo. Você é a disjuntora em tudo. Por isso, quando você está dirigindo, ela fala, vai devagar, vira para lá, cuidado, olha ali, é o buraco. Aí, às vezes, você vai fazer alguma coisa, né? Já botou o jardim, tem que não sei o quê, e tal. A disjuntora é para tudo. Tá? Ele tem que todos falam, tem que fazer. Vocês também. Amém. Nem façam com as mulheres, vocês também. Não, tô falando que as mulheres comandam o homem, entendeu? Com direção. Porque o homem se deixar fica no sofá o dia inteiro. Não é verdade? Se deixar a gente fica o dia inteiro. Homem também, homem é um cabeção. Era para ter cuidado de Eva e não cuidou, né? Deixou Eva ali no canto, acho que a Eva estava nos dias dela, né? Ah, tá brava, deixa ela lá. Deixa eu curtir os passarinhos por aqui. A serpente, tá vendo? Levou ela embora. Entende? Nós não podemos abrir essa brecha. Este pecado se chama rebelião e insubmissão. Então, quando você não cumpre o que o Senhor te diz para cumprir nas Escrituras, o mundo espiritual entende que você é um insubmisso. Você é um insubmisso à vontade do Senhor. Sabe quando você pega um filho e fala, esse filho é muito mal educado, é um filho rebelde? Não obedece seus pais. Você não obedece a Deus. Somos insubmissos. Às vezes tem aquela correria do dia e corre tanto, chega no final do dia. Ai, Deus, não tive o tempo de dobrar os meus joelhos e falar com o Senhor, me perdoa. O Senhor me entende, né? Se você pudesse escutar ele, ele fala assim, sim, lógico que eu entendo. Eu entendo que você passou horas passando Reels do Instagram, do Facebook lá, que você passou mais tempo com o seu aparelho telefônico, mais tempo com seus amigos do que eu. Sim, eu entendo que você prefere outras coisas,
que são muito mais prazerosas do que eu. Eu entendo que você prefere o pecado, ele é muito melhor, mais gostoso do que eu. Mas ele vai te levar à destruição, vai te levar à ruína, vai te levar a uma morte. Aquele velho ditado: eu sei que essa comida me faz mal, mas eu vou comer do mesmo jeito que ele é gostoso. Tu vai morrer. É uma herança maligna de Satanás que se insurgiu contra Deus, usando um agente no plano físico, Adão. Olha lá o cara. Para quebrar um princípio espiritual. Escuta, o diabo vai todos os dias bater na sua porta para fazer você quebrar um princípio de Deus. Basta você saber se vai abrir a porta para ele ou não. E ele nunca vai bater na sua porta. Oh, tudo bem, eu sou o diabo. Abre para mim que eu quero destruir sua vida. Não. Ele vai chegar, tudo bem, olha, eu tenho um prato muito gostoso para você comer. Quer? Olha, prova isso aqui, é muito bom. Entendeu? Sou seu amigo, cara. Sou seu parça, amigo. Ele vai chegar assim para você. Ah, mas é que eu ouvi que o pastor falou: ei, seu pastor não sabe de nada. Vem comigo, vou te mostrar um caminho mais legal. Olha a hora. É assim que já faz. Ele não vai se apresentar com você com 2 chifres grandão para você sair correndo dele. Ele vai chegar para você bonitão, arrumado, Tá de bonzinho. de bonzinho. Que bom que esse inferno está cheio. Assim sendo, a recompensa do pecado é a morte eterna. É a separação total de Deus. Hoje você sofre um afastamento parcial. Quando você se arrepende, você busca, você não encontra. Porque todo aquele que ele se deixa ser encontrado por todo aquele que o busca de todo o seu coração. Mas, mesmo você encontrando nesses intervalos, não se iluda e não se engane. Existe a eternidade. E a minha questão na eternidade, você vai estar com ele ou não? Existem legalidades para a entrada do pecado. O pecado entrou por um homem, Adão. Ele deveria dar a cobertura para Eva. Agora eu vou falar de Adão. Mas foi negligente. Adão foi negligente. Quando se fala em Adão, eu quero que você entenda, quando eu falo de Adão, eu não estou falando apenas de Adão, a pessoa, tá? E nem somente do homem, da figura masculina, mas é de todos. Tanto figura masculina quanto figura feminina. Não, quando eu falo, eu uso o nome Adão. Mas tudo que Adão errou. Amém? Adão veio dar a cobertura para ela e não deu. Amém? Então, essa palavra também se relaciona ao casal, porque a Bíblia fala que 2 são 1. Aqui, quando Deus fez Adão e Eva, ele fez 1. Amém? Então, quando Eva pecou, Adão pecou também. Então, quando Eva errou, Adão errou também. Amém? Está lá em Gênesis 2:24. Não precisa ler, não. Pelo primeiro, Adão entrou no pecado. Pelo primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, certo? E pelo último Adão, que foi Jesus, deu redenção. O pecado saiu do mundo. Então, através de Cristo, eu posso alcançar o perdão. Pela rebelião foi estabelecido o pecado. Romanos 5,14, João, coloca aí. Romanos 5,14. A gente vai navegar um pouquinho na Bíblia aí. Romanos 5, versículo 14. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Por um homem todo pecado no mundo, e toda a humanidade pagou o preço por isso. Então Jesus veio, o segundo Adão, o último Adão. Para quê? Para romper. Para pegar todo o preço do pecado, da condenação, tirar da humanidade e jogar tudo sobre ele. Com o pecado, o homem ficou sem comunhão com Deus. Isaías 59:2, João. A gente vai passar na Bíblia aí, viu?
Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Já lemos sobre isso. Romanos 6, 23 também. Pode pôr aí, João. Todo homem em pecado está condenado. Se eu entendo que eu sou um homem pecador, se eu entendo que eu sou um homem que eu peco todo dia e que eu herdei todo esse pecado, então estou condenado. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o vosso Senhor. Só que Deus quer o quê? Ok, pastor, você falou que eu sou um pecador, eu vim falar sobre isso, e fala que o pecador já está condenado, e agora? Lascou para mim? Não. Este é o caminho. Este é a cruz do Senhor. Deus quer que os homens sejam santos. Abre para mim, João, 1 Pedro, capítulo 1. Vou ler do versículo 14 até o 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tenhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todos os vossos procedimentos. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Existem legalidades para se mortificar o pecado. É aí que vem a nossa luta diária contra o pecado. Como eu luto contra o pecado? Jesus, o último Adão, é quem nos resgata. Jesus, ele veio e nos resgatou. Nele está a legalidade para se mortificar o pecado na nossa vida. 1 Coríntios 15 fala sobre isso. Pode lá, João. 1 Coríntios 15, 22 até 45. 1 Coríntios 15, versículo 22, vou ler até o 45. Porque assim como Adão, todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Ele, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morremos. Esse é o pensamento do mundo, né? Vamos morrer mesmo, vamos comer, vamos fazer o que tem que fazer, porque amanhã já morrer. Sumiu? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpos vivem? Em que corpo vêm? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias,
Não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e a outra a das estrelas, porque até entre as estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém? Entenda, Jesus é o último Adão. Ele é o princípio, é nele que está toda a legalidade para mortificarmos o pecado em nossas vidas. O último Adão me conscientiza de que eu sou criado à semelhança de Deus. O último Adão derrota a morte e nos dá a vida eterna. O último Adão, que é Jesus, tem um plano para a minha vida. E eu preciso conhecer este plano. Ele quer salvar a sua vida. Abre 1 Pedro 2,9, João. Ele tem um plano de vida para mim e para você. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um povo escolhido do Senhor. O último Adão foi feito espírito vivificante. É Ele que vai trazer vida para você. É Ele que vai avivar você. Quando você estiver nele, o pecado não tem mais poder na sua vida. Ele é mortificado. Entenda. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu celular, pelo Telegram. Até mostrei para minha esposa. Nesse negócio de marketing, né? A gente sabe que é besteira, mas uma menina mandando mensagem: oi, tudo bem? Eu: oi, quem é? Ah, desculpa, que não sei o que e tal, você pode conversar? Falei: não, me bloqueio. Ah, daqui a pouco o outro: não, me bloqueio. Por quê? Eu vou dar margem para o pecado? Eu vou dar margem para o erro? Por mais que seja um golpista por trás, isso atrai os homens. A pessoa bate o olho e fala: nossa, meu Deus, vamos ver onde vai dar essa conversa. E acha que a coisa é assim, bagunçada, e não é. Quando você está em Jesus, você vence o pecado. Sem Jesus, você está na carne, você vai ceder ao pecado. Qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Por que Jesus morreu e ressuscitou? Existe um motivo. O plano é trazer para nós a sua vida, trazer a restauração. Ele é o primogênito entre todos os irmãos. Foi por isso que ele morreu na cruz por você. Jesus ressuscitou para restaurar a minha e a sua vida. Estávamos mortos, condenados. Todo aquele que conhece o plano do último Adão, o plano de Jesus que é salvar a sua vida, não vive no pecado. O pecado não tem domínio sobre si. Romanos 6,14, João. Romanos capítulo 6, verso 14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Entende? Hoje, quando você vive sem Cristo, o pecado te domina. Você erra por natureza. Você não tem como controlar isso. Mas o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.
Quando você entende que você está em Cristo, você vive a graça de Jesus, você não cede ao pecado. Você vence o pecado. Não estou debaixo da lei. Não sou mais escravo do pecado. As pessoas falam, eu sou liberta, eu sou livre, então eu fumo, eu bebo, eu faço e aconteço. Consegue ficar sem? Não, então você é escravo disso. Essa não é a realidade. Quem é mentiroso, talvez é mentiroso sempre. Por quê? Porque não consegue sair desse ciclo vicioso de mentira. É escravo dela. Eu não consigo ficar sem. Tu é escravo disso. Por quê? Porque você não vive a graça. Você vive a lei. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E Ele é real para mim. E se Ele é real para mim, eu tenho um relacionamento com Ele. E se eu tenho um relacionamento com Ele, Ele está em mim. Se Ele está em mim, eu estou na graça. Então eu não consigo ceder aos pecados. Conseguir, você consegue. Se você se esforçar, você vai. Aí você pode lutar contra. Às vezes, o problema é, eu não quero dizer não. Deus te dá o poder para dizer sim, não. Você vai lá e diz não. Mas às vezes você quer ir lá e falar sim pro pecado. Aí fica difícil. O primeiro não você pode dizer. O segundo em diante. Aí é só ladeira abaixo. Conclusão. Temos a herança do pecado. Amém? A carne vai sempre tender a pecar. E sem Jesus, estamos destituídos da glória de Deus. Não tem como. A graça não me alcança. Eu levantei um muro me separando de Deus. Somos pecadores. E se negarmos isto, vamos atrair maldições para a nossa vida. O espírito de engano. E dizer que Deus mentiu. Abre para mim, João. 1 João capítulo 1, verso 10. 1 João capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Se eu falo que eu não estou pecando, olha como isso é sério. Se eu falo que eu não sou pecador, eu estou falando que Deus mentiu. E que a palavra dele não está em mim. Nós somos semeados no pecado. Crescemos no pecado. O pecado está em nós. Só que nós lutamos todos os dias para não pecar. Se eu não fosse um ser pecador, eu não teria vontade e prazer de querer pecar. Se você tem um impulso para isso, quando você luta para dizer não, você é um pecador. Só Jesus nos liberta do pecado. Devemos reconhecer que somos pecadores. E como tal, confessar os nossos pecados. O problema é, eu erro, eu peco, mas eu não confesso. E aí eu falo que eu vivo na graça. Se o Senhor fala que eu tenho que confessar o meu pecado para os santos e me arrepender. A semente de Deus, estando em mim, já não posso viver na prática do pecado. Porque eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu não peco, eu não falho. Se você tem um cônjuge e você ama seu cônjuge, você não vai traí-lo porque você não quer machucar. Você não vai cometer erros e falhas. Porque você não quer ferir essas pessoas. Como é que eu falo que eu amo a Deus, mas eu faço tudo aquilo que Ele não gosta? Eu sou um insubmisso. Pela redenção, abre para mim, João, que eu tenho 1 João, né? 3,9. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, uma semente do Senhor. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Entenda, viver na prática do erro. Uma escorregada, um vacilo é uma coisa. Agora, quando você vive num ciclo vicioso, eu pequei, eu vou lá, me arrependo, confesso no pecado do pastor, e aí eu saio bem. E aí quando o pecado vem, eu pego de novo. Eu não consigo dizer não. É um ciclo vicioso, sem iniquidade. Eu entendo um ciclo vicioso.
de pecado. Aí, às vezes, eu vou lá, agora eu não preciso mais pedir perdão pro meu pastor começar a brigar comigo. Eu vou pedir perdão para Deus. Já confessei que ele já sabe que eu pequei. Então, eu meu joelho peço perdão para Deus. E aí ele pede perdão assim, dá. Senhor, eu pequei. Me perdoa, me encontrei aquela irmãzinha e eu não consegui resistir. Me perdoa, Jesus. Aí ele levanta, daqui a pouco ele ó, Jesus, amanhã eu vou me encontrar com ela de novo. Eu já quero antecipar aqui e pedir perdão, porque eu vou pecar de novo. É um ciclo vicioso, você não quer dizer não, você quer dizer sim. Quem quer dizer não, diz não. Para qualquer tipo de vício. Pela redenção do último Adão, nós somos perdoados. E se pecarmos, temos um advogado para com Deus. 1 João 2:1. Olha isso aqui. Filhinhos meus. Filhinhos. Ele está dizendo para você com amor, com carinho. Presta atenção aqui. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não pequeis, mas se pecar, tem um caminho. Arrependimento. Confissão. Cristo. Seu advogado. Quando chegar no grande dia, o diabo vai te acusar, tá? E ele faz isso, tá? E ele não espera nem chegar o grande dia para te acusar. Você deu uma vacilada, você, eita, vacilei. Aí você vai orar. Você vai orar, seu pecador. Você pecou. Você é um lixo. Você não merece. Ele não é digno da sua adoração. Ele não é digno do seu louvor. Ele já vem te acusando. Ele vem te acusando. Ele faz essas coisas. E aí você faz o quê? Eu mesmo. Eu sou sujo. Eu sou não sei o quê. E você não quer mais saber de buscar a Deus. Mas tem um caminho. Arrependimento. Confissão. Cristo. Para finalizar, abre 1 João, capítulo 1, João. Eu vou ler do versículo 5 ao versículo 9. Eu quero que vocês acompanhem comigo essa leitura. E aí eu finalizo a mensagem. O que acontece aqui, terra? 1 João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 9. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Calma, varão. Calma aí. Vamos lá. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e seguirmos andando em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Existe um caminho. Se você pecar, se você errar, se você falhar, confesse o seu pecado. Ai, mas eu tenho vergonha. Tenha vergonha de ir para o inferno com esse seu pecado. Mas não te confessá-lo. Sabe para quem você vai confessar? Tanto eu quanto minha esposa levamos isso com muita seriedade. Até porque se eu abrir a boca para falar do seu pecado, eu vou pagar o preço. E entenda que até a lei garante, lá no artigo 5º da Constituição, eu tenho a liberdade
ou por profissão de fé. Se você chega até mim, confessa o pecado para mim e cometi um crime, e aí a polícia me chama, o delegado me chama para depor, eu invoco essa lei. E eu não preciso falar de nada, porque foi uma confissão. Ele fez um ato de fé. Eu não posso levar isso para o tribunal. A lei me garante isso. Então, quando você pecar, confesse o seu pecado, se arrependa e não peque mais. Confessar o pecado e continuar praticando é entrar num ciclo vicioso, é iniquidade. Mas, se ainda assim acontecer, converse com sua liderança. Busque em Deus o que fazer para mudar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.